Vamos ler a palavra do Senhor, Eclesiastes 9, do 1 ao 10. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pai de amor, nós queremos te louvar mais uma vez, te agradecer por tudo que já fomos abençoados nesse culto que estamos prestando a ti. É verdade que nós prestamos o culto, mas nós somos muito beneficiados por ti, através da sua bênção, presença, poder, e através do congraçamento dos santos, estarmos aqui reunidos como família do Senhor, povo do Senhor, a despeito das nossas imperfeições. Nós somos o teu povo. Agora, Senhor, continua a nos abençoar, nos falar pela santa, inerrante e perfeita palavra do Senhor. Tira de nós os empecilhos, ó Deus, e dá-nos um coração que se comporte com humildade e mansidão, para que possamos acolher a sua palavra. Quanto a mim, peço que o Senhor me cubra com sua misericórdia, me fortaleça com seu poder e me use com as virtudes do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você vai morrer. Talvez não seja a melhor maneira de começar um sermão ou de dar uma notícia para aquele que vem no domingo na igreja. Você vai morrer. Eu vou morrer. Enquanto Jesus não voltar, esta é uma situação que está posta para a humanidade, pois a morte é implacável, a morte é inevitável e a morte é imprevisível. Mas você não precisa ficar desesperado. Você pode, hoje, viver. Portanto, de acordo com a divisão desses versículos, do 1 ao 10, ela é assim: do 1 ao 6, ele fala sobre a questão da morte, ela é uma realidade.
do 7 ao 10, ele fala sobre o desfrute da vida, das bênçãos, das dádivas. Portanto, nós vamos meditar nesta noite sobre esse tema, o seguinte tema, sobre este texto, o seguinte tema: desfrute da vida, apesar da realidade da morte. Parece que é bem assintomático aqui entre nós, no Brasil, não querer falar sobre morte, mas a morte faz parte do quê? Faz parte da vida. Então, se tivermos uma melhor compreensão sobre esta realidade, nós, com certeza, iremos viver melhor. É um texto escrito por Salomão, ele que escreveu na sua juventude Cântico dos Cânticos, e depois, com um homem mais maduro, escreveu Provérbios, falando sobre a sabedoria, e já dobrando o cabo da boa esperança, ele escreveu Eclesiastes. Aqui é o final da vida de Salomão. Agora, para que nós possamos entender, a gente precisa pensar que Salomão está falando aqui da realidade da vida no sentido horizontal, no aspecto debaixo do sol, como você vai ver essa expressão por diversas vezes aqui no livro de Eclesiastes, debaixo do sol. Então aqui Salomão ele já está falando da vida na perspectiva horizontal. Então eu dividi assim, para que nós possamos viver a vida e desfrutar dela, a despeito da realidade da morte. Eu já vou dizer aqui as lições para a gente tirar desse texto. Primeiro, descanse na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. Em segundo lugar, decida viver com esperança. Decida viver com esperança. Em terceiro lugar, desfrute das dádivas de Deus. Deus é um Deus bom, como nós ouvimos hoje pela manhã. Deus é um Deus que nos concede dádivas, que nos concede bênçãos. Deus é benevolente. Então desfrute das dádivas da vida que Deus te concede. E por último, dedique-se ao trabalho. Faça o seu trabalho com excelência, com responsabilidade, com dedicação. Essa é uma maneira de vivermos a vida a despeito da morte de uma maneira sábia, de uma maneira que nós podemos assim honrar a Deus e vivermos à luz daquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quantos crentes, eles estão vivendo uma vida deprimida, eles estão vivendo uma vida sem sal, e aí fica melhor para todo mundo entender. Às vezes eles estão escondendo essa falta de desejo de viver, dizendo assim: volta logo, Jesus, se Deus me levasse logo. Isso muitas vezes não é aquele desejo de que de fato Jesus volte, tudo acabe e nós vamos viver com Ele, agora acima do sol, neste único lugar onde nós não vamos passar reveses na vida, decepções na vida, injustiças na vida, mas é porque aqui debaixo do sol ela não está concedendo lidar de maneira bíblica, de maneira cristã, de maneira temente a Deus com a vida. Então muitos crentes, eles olham para a vida de uma maneira sem sal, e eles ficam: volta logo, Jesus, se eu morresse, porque falta uma verdadeira compreensão do viver. Começamos então a respeito de descansar na soberania de Deus, lendo aqui os 3 primeiros versículos, que diz para nós assim: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão onde, irmãos? Nas mãos de Deus, certo? E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos.
O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao ímpio, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, o texto diz assim: a vida de todos se encontra na mão de Deus, daqueles que entendem que um dia vão morrer, daqueles que não querem nem pensar que vão morrer, naqueles que são sábios, naqueles que são tolos, naqueles que são doutos, daqueles que são analfabetos, os que são ricos, os que são pobres, os que temem a Deus, os que não estão nem aí para Deus. A vida de todos está na mão de Deus, porque Deus é o Senhor da história e porque Deus é o Deus todo-poderoso e Ele é o Deus o quê? Soberano. A questão é, todos estão nas mãos de Deus, mas Deus é por mim ou Deus é contra a minha vida, a minha pessoa? A questão é, Deus é a meu favor ou Deus está contra? Porque se Deus é a meu favor, maravilhosa coisa é estar nas mãos de Deus. Mas se aquela realidade de Hebreus 10, 31 está sobre essa pessoa, isto é complicado. Hebreus 10, 31 diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas o fato é que Deus é soberano e todos estão nas mãos do Senhor. E o texto continua dizendo, é aí que muita gente entra em parafuso, porque quem conduz a história é Deus. Às vezes as pessoas estão assim, fazem assim: quando eu tiver com 50 anos, eu quero já estar estabilizado financeiramente. E às vezes acontece que ela não está. Às vezes, quando eu tiver 25 anos, eu já quero estar casado, quero estar com 3 filhos ou um filho, eu já quero estar na minha casa própria. E às vezes ela tem 40 e nem casou, nem tem filho, nem arrumou namorado. Eu quero, quando estiver com essa idade, estar vivendo esta situação. E aquilo não acontece. Porque nós não somos privados de planejar, nós não somos privados de sonhar, mas quem conduz a nossa história é o Deus soberano. Então às vezes você fica frustrado: Senhor, cheguei aos 25, nem namorado eu tenho, eu achava que ia estar casado. Cheguei aos 70, não tem dinheiro nem para pagar o plano de saúde, achava que ia estar estabilizado. Senhor, cheguei aos 40 e não consegui isso, não consegui aquilo. Aí entra no processo de que Deus é culpado, entra no processo de depressão e não entende assim: eu quero viver, Senhor, os teus caminhos, os teus planos, não a minha agenda, mas a tua agenda, porque tu és o Deus soberano e tu sabes o que é melhor para mim. Deus sabe se é melhor para você casar ou você estar solteiro. Deus sabe se é melhor para você ser rico ou você viver pela receita ali. Deus sabe se é melhor para você ser patrão ou você ser empregado. Mas às vezes a própria cultura vai trazendo sobre nós imposições que não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida, e a gente vai ficando às vezes frustrado, porque fulano casou, eu ainda estou aqui. Fulano já está estabilizado, cara novo, 30 anos, o cara já chegou no seu primeiro milhão, e eu ganhando salário mínimo. Fulano já conseguiu isso e aquilo, e eu nada. E aí vai se frustrando. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos que crer que Deus é bom, nós temos que planejar, nós temos que sonhar, mas nós temos que dizer assim: Senhor, eu quero viver a vontade do Senhor. Diga amém? Amém. Quero viver os teus planos. Desse Deus soberano, que todo poder pertence a Ele, conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, é Ele que exalta e é Ele que abate. Daniel 2:21, falando da soberania de Deus, Ele dá sabedoria aos sábios e Ele dá entendimento aos entendidos. Ele coloca reis e Ele depõe reis. Romanos 9,15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É Ele que conduz a história, é Ele que é o dono da história, é Ele que é o dono da nossa vida, é Ele que em sua soberania nos conduz dentro dos seus caminhos, que são mais altos do que os nossos. E muita gente triste com Deus,
Porque Deus não fez o que ela quis, porque Deus não fez o que ela sonhou, porque Deus não fez o que ela decretou, o que ela determinou. Queridos, a vida debaixo do sol, ela precisa ser encarada com o reconhecimento de que Deus é soberano e de que a nossa história está nas mãos dele. E ele continua aqui dizendo no texto o seguinte, versículo 3, diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Nele é desvarios enquanto vivem. Depois, rumo o quê? Mas a primeira parte do versículo diz: acontece tudo com todos, da mesma forma. O fato de você ser cristão, o fato de você ter a sua fé em Deus, não isenta você de passar por dias maus. E por vezes faz a gente ter a impressão de que a vida é injusta. Parece que a vida é injusta. Olha aquele ali, não está nem aí para Deus, mas a sua vida, ela vai de vento em popa, enquanto eu temo a Deus, sirvo a Deus, creio em Deus, e passando por essa situação adversa, de dor, de enfermidade. Não é isso muitas vezes a impressão que nós temos? Uma notícia de uma senhora que estava no ponto do ônibus, 65 anos, esperando o ônibus para ir trabalhar. Os ladrões chegam para assaltá-la, ela resiste ao assalto, e eles então começam a dar várias coronhadas nessa senhora de 65 anos. Ela luta, mas ficou muito mal, muito ferida. Foi internada, foi para a UTI, obrigado, pastor. Botaram 40 dias lá, e depois de 40 dias, morreu. Os criminosos, até quando eu vi a notícia, não foram presos, mas quando forem presos, provavelmente vão ficar algum tempo na cadeia, comendo, dormindo, tendo visita íntima e bem guardados pelo Estado. Essas coisas acontecem debaixo do sol. E acontecem para quem teme a Deus, e acontece para quem não teme a Deus. Também soube hoje de uma família toda organizada que saía para uma programação da igreja e no caminho um acidente e toda a família veio a óbito. Então, às vezes, determinadas notícias nos faz olhar assim e dizer: a vida é complicada. Ele está falando numa perspectiva debaixo do sol. Ainda mais, ele diz que eu e você não temos controle sobre o futuro. Ele diz aqui, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Quantos adentraram o ano de 2024 celebrando maravilhas, feliz ano novo, mas se depararam com a notícia de uma enfermidade, se depararam com o cônjuge dizendo: não quero mais. Ninguém sabe, eu e você não sabemos o que nos aguarda amanhã, segunda-feira, 9 de setembro. Porque nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro. Então, o que cabe a nós é vivermos a vida de maneira sábia, confiando na soberania de Deus. Independente de você ser uma pessoa justa, honesta, boa, cristã, você não sabe o que lhe espera amanhã. Estevão, homem de Deus, homem abençoado, comunhão com Deus, no outro dia, apedrejado. Paulo, grande apóstolo, pregador da palavra, ganhou multidões para Jesus. Como foi o outro dia de Paulo? Guilhotina no pescoço. Pedro, homem intrépido, destemido, encarava tudo e todos. Como foi o amanhã de Pedro? Crucificado, de cabeça para baixo. Eu e você não temos controle sobre o futuro.
E cabe a nós crermos da seguinte maneira: Deus é soberano e Ele sabe o que faz, como faz e por que faz. A vida não é lógica. A vida não é lógica. O que acontece para um, acontece para outro. Jogaram uma bomba em determinado prédio, morre todo mundo que estiver no prédio, morre o crente, morre o ateu, morre o espírita, morre qualquer um. Tragédia no Rio Grande do Sul, como tivemos agora. Será que a tragédia alcançou só a casa de quem não era servo de Deus? Não, a tragédia vem para todos. Porque nós estamos em um mundo instável, nós estamos num mundo marcado pela instabilidade do pecado, que foi trazido ao mundo pelos nossos primeiros pais. Então esse texto diz para nós: nossa vida está nas mãos de Deus, amém, Deus é soberano. Ele diz para nós: nós não administramos o futuro. A vida, por vezes, ela vai parecer o quê? Injusta, por causa da instabilidade. Gente que teme a Deus sofre, gente que não está nem aí para Deus se dá bem na vida. Mas não esqueça de que aqui, nesse lugar hostil, debaixo do sol e marcado pelo pecado, é o nosso inferno. E para o ímpio, aqui é o céu para ele. Mas quando a realidade vier à tona, nós temos um céu onde nós não passaremos mais por essas instabilidades. Amém, irmãos? Aqui a gente vai chorar, aqui a gente vai ser injustiçado, aqui nós vamos ser decepcionados. Vamos! Não encare a vida como se você estivesse numa redoma de vidro. Não encare a vida como se você estivesse isento de passar por problemas, por lutas, por decepções, de chorar por causa de filhos, por causa de casamento, por causa de enfermidade. Não encare a vida com essa inocência. Porque o fato de nós estarmos em Cristo e de vivermos uma vida de obediência, de temor a Ele, não nos isentam de passarmos tristezas. Um dos grandes mistérios que assola os crentes é: se Jesus morreu por mim, por que Ele, de uma vez por todas, não me livrou da morte? Porque mesmo você crendo em Cristo, você vai morrer debaixo do sol. Não perca essa perspectiva, debaixo do sol. Por que a gente morre igual o ímpio morre? Então, meus irmãos, essa é a vida debaixo do sol. A morte é inevitável. A morte é inescapável. E pensando no versículo número 12, quando ele fala que está lá o peixinho no rio, nadando, e de repente, uma rede pega aquele peixe de maneira surpreendente. A morte chega assim. Você viu o policial ontem no desfile? Estava lá no desfile de 7 de setembro, em cima do cavalo. De repente, um infarto, morreu, o cavalo saiu correndo. Quando pensamos na realidade da morte, nos preparamos melhor para o quê? A vida. E ele termina o versículo 3, dizendo que depois desses desvarios que todos vivem, depois rumo aos mortos. Descanse na soberania de Deus, e assim você viverá melhor e você viverá de maneira mais sábia. Eu e você não temos nenhum controle sobre o futuro. Eu e você não estamos livres de tudo que acontece nesse mundo. Eu e você estamos com a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. 4-6, diz assim o texto: para aquele que está entre os vivos, há o quê? Então, queridos, a despeito dessa realidade e a despeito dessa certeza de que a morte é inevitável, inescapável, de que a morte ela é imprevisível, viva com esperança, decida viver com esperança, decida alimentar no seu coração a esperança
E nesse sentido, nós somos muito privilegiados em relação a Salomão, porque eu e você temos a revelação completa. Eu e você podemos olhar para Timóteo 1:1 e ver lá que Jesus Cristo é a nossa viva esperança. Então, se hoje a sua vida está marcada pela dor, tem esperança que amanhã essa dor pode passar. Se a sua vida hoje está marcada por uma crise no casamento, tem esperança, porque amanhã esse problema pode ser solucionado. Se você hoje sofre porque tem a impossibilidade de gerar filhos, você tem a esperança, porque amanhã você pode ser uma ditosa mãe de filhos. Está aí o testemunho da esposa do César Baruch, Paulo Baruch, sei lá. Paulo César Baruch. Mais de 20 anos na luta e recebendo tanta palavra negativa, mas confiando em Deus. E agora eu acho que ela com 46 anos engravidou. Diga glória a Deus, porque Deus opera milagres ainda hoje. Talvez você está com uma doença, um tratamento difícil, duro hoje, mas amanhã pode chegar lá no hospital e o médico dizer: suas sessões de quimioterapia acabaram. Foi descoberto uma vacina para essa doença. Então viva com esperança. É um filho que hoje dá trabalho, é uma filha que hoje dá dor de cabeça, é um marido cabuloso, é um casamento que no lugar de trazer alegria, romantismo, prazer, ele só inunda os seus olhos de lágrimas e a sua vida de tristeza. Mas amanhã esse casamento ruim hoje pode ser um manancial de bênçãos. Viva com esperança. A morte está aí, mas eu posso viver com esperança. O texto continua dizendo, versículo 4: porque mais vale um cão vivo do que o quê? Um leão morto. E o leão, símbolo de força, liderança, realeza, poder. Mas se estiver morto, não vale mais do que um chihuahua. É melhor um chihuahua vivo. É melhor sei lá, eu não gosto de cachorro, eu não sei nem o nome. É melhor um leão, é melhor um cachorro o quê? Vivo, do que um leão morto. Morreu, a porta da esperança fechou. Mas você está vivo. Quem está vivo, diga amém. Amém. Tem esperança para você. O milagre pode acontecer. O extraordinário de Deus pode alcançar a sua vida, porque você está vivo. O leão era aquele símbolo de poder, de autoridade, de realeza, à época. E o cachorro sempre foi tido, à época, diferentemente de hoje, que o cachorro é praticamente um rei, aquele miserável. Ele era chamado ou tido como um animal carnicento, imundo, detestável. Comia carniça, vivia largado por aí, à época. Hoje não, hoje ele virou o rei. Dorme na cama das pessoas, sobe na mesa, enquanto o cara está comendo, ele está ali do lado lambendo, mas deixe ele vai no pet 2 vezes por dia, mas é cachorro. Pode ir 5 no pet por dia, mas é cachorro. Mas o cachorro é seu, você faz o que você quiser. Leva na cama, bota na mesa. Amém. Vamos voltar aqui. Então, é melhor um carnicento de um cachorro, carnicento da época, vivo, do que o leão. Para quem morreu, fechou a porta da esperança. Para quem morreu, acabou os projetos. O texto vai continuar aqui, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz o quê? Ele não pode mais dizer: esposa, eu te amo, esposa, me perdoe. Inclusive hoje eu tive o prazer de ouvir de um esposo, ele pedindo à esposa perdão. Ele disse: eu estou todo arrepiado. Eu disse: eu estou também. Acaba se dirigir à esposa e dizer: perdão. Fruto do Congresso dos Homens. Já valeu a pena. O Congresso dos Homens, só por isso já valeu a pena. Ele disse: pastor, eu entendi que eu estava errado. Aí eu fui lá e pedi perdão a ela chorando. Eu disse: glória miserável. Então, morreu, não pode mais dizer eu te amo.
Tudo está no esquecimento dele, não pode mais pedir desculpa, pedir perdão, não pode, morreu. Então a vida é agora e a vida é hoje. É hoje que você tem que dizer: eu te amo, me perdoe, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer as pazes, vamos comer um cachorro quente, vamos fazer isso ou aquilo. É hoje, porque depois que morre, Zé Fini, ele continua. Amor, ódio, inveja, para eles que já morreram, pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A morte acaba com todo o prestígio, com todo o respeito. Quanto foi que Silvio Santos levou no caixão? Quanto foi? Ele morreu rico ou pobre? Rico ou pobre? Rico para você. Ele não levou nada. Morreu pobre. Eu e você, não sei nem quanto você tem no bolso, somos hoje mais ricos do que Silvio Santos, que ele não levou nada. Ninguém leva nada. Não, morreu pobre. Ele morreu pobre. Não levou nada. Então, irmãos, a vida é hoje, a vida é agora. Porque como nós não sabemos do futuro, amanhã está fora do nosso controle, sim ou não? Então é hoje. É hoje, porque a morte acaba com todo o prestígio, a morte encerra os privilégios, a morte bota um fim nos planos. Quantos de vocês estão aqui agora? Para o ano a gente viaja. Para o ano papai faz isso com você, meu filho. Para o ano a gente faz isso ou aquilo. Eu estou dizendo de coisas que você tem condições de fazer, você pode fazer, mas você fica adiando, daqui a pouco bate as botas, não viajou, não trocou de carro, não fez o que disse que ia fazer, porque você acha que você domina o amanhã. Então, não, nós estamos juntando dinheiro para isso, para aquilo. Aí quando terminar de juntar o dinheiro, está velho, nem tem força para fazer o negócio. E se chegar lá, porque você pode o quê? Então, viver direitinho, planejar é bom, se organizar é bom, mas tudo tem o quê? Limite. Quanto tem filho hoje que está com 20 anos, e quando ele tinha 3 ou 4, papai estava dizendo: vou levar você, filho, amanhã nós vamos, filho, amanhã a gente faz isso, filho. O filho já está barbado, barbudo, casou e não levou. E quantos que não poderão levar nunca mais, porque morreu. Porque morreu. Às vezes não. Deixa eu falar. Então, a morte é inescapável, inevitável e imprevisível. Mas a vida está aí, diante de nós. E qual é a ideia agora a partir do versículo 7? Celebre a vida, viva a vida, desfrute da vida. Olha o que ele diz, versículo 7: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então a ideia é: viva com esperança, mas também desfrute das dádivas de Deus. A vida é para ser celebrada. Amém? Celebre a mesa farta, sente lá na mesa da sua casa e coma com alegria, e coma gostosamente. O amor na família é o melhor tempero. O amor transforma refeições comuns em um grande banquete. O próprio Salomão disse que é melhor você comer hortaliça, onde há paz, do que um boi cevado, uma picanha maturada, onde há guerra. Aproveite o momento da refeição com alegria, com paz, com amenidades. Permita-me um testemunho particular. Lá em casa é lei.
Na hora das refeições, as conversas são o quê? Cadê Sara? Fale, Sara. As conversas são assim, longas, grandes, mas amenas. Não se trata de problemas na hora da refeição. Na hora da refeição, amenidades. Comer com calma. Prestigiar a saborosa refeição que eu tenho o privilégio de ter uma esposa que cozinha muito bem. Ganhei a noite. Eu tenho. Aí Sarinha diz: mamãe, hoje a senhora botou para quebrar. Aí Yasmin faz o coro: isso mesmo, tia, estava muito bom. E eu digo: amor, está uma delícia esse almoço. Mas o lugar, a delícia é independente se é arroz e feijão ou se é lagosta. O que faz é a postura de você estar ali com paz, com vagar, você comendo ou bebendo gostosamente. Tem gente que senta na mesa, come picanha maturada, mas ela desce quadrado. Porque é uma pressa, é um desespero, é uma agonia. Eu tenho que terminar, eu tenho que resolver isso. E é picanha, mas desce igual osso de costela. O que o texto está dizendo é: ei, vai, come gostosamente o teu pão, aprecia esse alimento. Você já viu a diversidade de Deus nos alimentos? Como diz aquele pastor Emílio Garófalo, a textura da batata é diferente da textura do repolho. Aí vem o chuchu, aí vem a fruta, o morango, a melancia, a manga, uma diversidade. Só que a pessoa... Porque a agenda está pesada, e ela tem que fazer, e ela tem que correr, e ela tem que brigar com o filho ali, ou ela tem que resolver com a mulher ali, a bronca. Que almoço é esse? Celebre a vida, celebre a mesa farta. A morte está a caminho, mas Deus nos dá boas dádivas, desfrute-as. Não pegue tão pesado assim com você mesmo, porque aí a vida vai tendo aquele tom de amargura. É melhor morrer do que viver. Elias, ele queria morrer. Oh Deus, Deus me leva, mas ele queria deixar mesmo de viver. Jeremias, quantos profetas vivendo a vida assim com amargura. Queridos, desfrute a bênção de poder olhar no olho do seu filho e dizer: filho, você é uma bênção. Desfrute a bênção de poder olhar no olho do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo e dizer: você é um presente de Deus na minha vida. Desfrute a bênção de poder olhar para aquele colorido lindo da cenoura, da beterraba, do chuchu, ou do repolho que seja, da cebola branca, da cebola roxa. Não está escrito aqui não, é que eu estou lembrando aqui. Da cebola roxa, da cebola branca, ver aquele colorido, aquele alface verdinho, aquele tomate vermelhinho e dizer: Senhor, eu te agradeço por esta refeição que o Senhor põe na nossa mesa. Seja isso em casa, seja isso no restaurante mais chique que você estiver, agradeça a Deus. Celebre essa dádiva, celebre esta bênção de Deus na sua vida. Ali é aquele lugar de refeições preciosas, com amor, com carinho, com respeito, com tranquilidade. Ali é aquele lugar de conversas amenas. Ali é aquele lugar de você desfrutar de experiências comuns, com alegria. Chegou da escola: oi filho, que bom, graças a Deus que você tem condições de estudar. Conversas, agradeça a Deus, faça de situações ordinárias uma oportunidade de celebrações extraordinárias. Celebre, comemore, se alegre, desfrute das boas dádivas da vida. E no versículo 8 ele vai dizer: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Para a gente ganhar tempo, ele está falando aqui de alegria. Seja uma pessoa revestida de alegria.
Ele está falando da honra, do óleo, lá do Salmo 23. Ele está falando das vestes brancas que espiritualmente a gente pode aplicar por uma vida de santidade. Nunca falte alegria na tua vida, nunca falte santidade na tua vida. Viva com alegria, celebre, seja uma pessoa alegre. Faça da vida, de cada dia que Deus te dá, um motivo de alegria. Não viva murmurando, reclamando. Se alegre. Tem gente que só sabe reclamar. Cada dia é um milagre de Deus na nossa vida. E a gente deve dizer, graças a Deus, que eu estou vivo, que eu posso amar, que eu posso perdoar, que eu posso trabalhar, que eu posso cultuar, que eu posso ir na igreja, que eu posso visitar um irmão, que eu posso isso, que eu posso aquilo. Celebre a vida. 9, ele fala, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. A vida passa ligeiro, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ele está dizendo assim, esta é a tua recompensa, come gostosamente a tua refeição, vestes brancas, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa satisfeita. Agora, tenha uma vida conjugal satisfatória, tenha uma vida conjugal satisfatória. Você não sabe até quando isso vai durar, até quando você estará com o seu cônjuge. Para alguns é até libertação, mas estou falando do aspecto positivo. Então, no lugar de ficar brigando, se arranhando, se ofendendo, viva a sua vida conjugal de maneira prazerosa. Você sabia que o casamento é uma bênção só para a terra? No céu não tem casamento. No céu ela não é sua esposa, ele não é seu esposo. É aqui, nessa terra, que você tem que viver as delícias do casamento. Fazer do seu casamento um ambiente de prazer, um ambiente de amor, um ambiente de alegria. E deixar um legado para essa geração que está vindo aí, dizendo assim, vale a pena ser casado, vale a pena viver o casamento, vale a pena ter um casamento fiel e amoroso. E não esqueça, na linguagem do apóstolo Paulo, capítulo 7, do 3 ao 5, de manter seus boletos em dia. Porque, para o apóstolo Paulo, a vida conjugal, vou falar vida conjugal por causa das crianças, a vida conjugal é um dever. É um dever do homem para com a mulher. Quem é casado está entendendo? Levanta assim, diga amém. Estou entendendo, pastor. Estou falando conjugal por causa das crianças. O que é isso? Coabitar. Pronto, a criança não vai entender, mas você vai. Coabitar. É um dever do marido para com a esposa, dentro de uma situação de saúde normal. Porque podemos passar por problemas de saúde. De saúde, não é de conveniência, não. Quero, não quero. Nem marido, nem esposa tem esse direito. Então desfrute de uma vida conjugal satisfatória, de um casamento fiel, de um casamento amoroso, em nome de Jesus. Viva a vida desfrutando das dádivas de Deus. Amém, irmãos? E por último, dedique-se ao trabalho, seja uma pessoa empenhada no seu trabalho. Versículo 10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas, o quê? Porque no além, ou seja, na morte, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o tempo de trabalhar é hoje. Mas não é só em que trabalhar, é como trabalhar. Com dedicação, com empenho, com excelência, com responsabilidade, fazendo o melhor. Você é um engenheiro? Faça o melhor. Você é um policial? Faça o melhor. Você é patrão? Faça o melhor. Você é uma doméstica? Cuida do trabalho da casa de outros? Faça o melhor. Você é uma mulher do lar? Faça o melhor. Trabalhe com dedicação. Porque para o além, para onde nós vamos, não há projeto,
não há o que fazer, passou tudo, o tempo de fazer é aqui e é agora. Não é para você, jovens, não é para você ficar escolhendo profissão pensando no quanto vai ganhar, não. É escolher profissão pensando em que você poderá trabalhar com excelência, com dedicação, e Deus vai ser honrado e glorificado no seu trabalho. A cultura fica entrando no nosso coração e a gente fica vivendo igual ímpio. Em que eu posso trabalhar que eu não vou deixar minha família assim, que eu vou ganhar tanto, que eu vou ficar rico, que eu vou fazer aquilo? Aí se mete num monte de confusão, trabalha fora da vocação, trabalha fora dos planos de Deus e vive que nem um miserável, um escravo, só tem dinheiro. Mas aqui não é simplesmente o que fazer, trabalho. Como? Com dedicação, com empenho, com responsabilidade e com excelência. Amém, irmãos? De acordo com Salomão, a vida deve ser vivida com sabedoria. E para Salomão, discorrendo os seus livros, por exemplo, Provérbios e Cantares, a vida com sabedoria implica em viver com temor a Deus. Pois viver sem temer o Senhor é vaidade. Sem o temor do Senhor, tudo é o quê? Vaidade. Bolha de sabão. Você olha aquela bolinha de sabão, coisa linda, mas quando você pega, não tem nada. Essa é a vida longe de Deus. Essa é a vida sem o temor de Deus. Debaixo do sol, só vaidade. Olha, tem pessoas que na casa dela, ela tem banquete, ela pode comer o que ela quiser, mas por mais que ela tenha condições financeiras de comer o que ela quiser, ela não consegue desfrutar daquela realidade ali, porque ela está desconectada de Deus. E às vezes uma outra pessoa, ela come um punhadinho de arroz com feijão, ou de feijão com farinha, mas ela come aquele feijão com farinha gostosamente. Quer ver uma ideia? Às vezes a pessoa, ela tem condições, ela vai num restaurante e ela pede um prato, mas quando ela olha o prato, ela diz: meu Deus, R$700, onde é que tem R$700 aqui? Mas só que ela poderia comer um prato até de 7.000, mas é aquela avareza. Aí vem outro, que não tem nada a ver com o que ela ganhou durante a vida, e vai desfrutar de tudo aquilo que ela deixou, porque amanhã ela pode morrer. Quem está entendendo? A pessoa não consegue nem desfrutar, porque ela fica olhando o custo, isso, aquilo, naquela avareza. Não estou falando do real, não, estou falando da avareza. Ela não consegue desfrutar, porque é avarenta. Então tem condições, às vezes, de viver tantas coisas, mas ainda que viva, não tem o desfrute. E a vida, no temor de Deus, é uma vida que nós podemos e devemos desfrutar. Terminando, 2 colocações. Eu já disse aqui, mas vou repetir. Hoje nós temos o privilégio grandioso de olharmos para Cristo e entendermos que mesmo nesse mundo, nas palavras de Salomão, debaixo do sol, nesse mundo caído, que jaz no maligno e cheio de instabilidade por causa do pecado dos nossos primeiros pais, mesmo assim, eu e você podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança, e sabermos que nele, e somente nele, nós temos vida abundante. Pois ele mesmo disse que ele veio a este mundo para que eu e você possamos ter vida, e vida com abundância. Só em Cristo nós podemos ter vida, e vida com abundância. Por último, viva com sabedoria. Como? Tema a Deus, pode vir o louvor, por favor, e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Ele é suficiente para você na vida debaixo do sol e na vida acima do sol. Só lá, na vida acima do sol, estaremos livres definitivamente de todos os males pelos quais passamos aqui neste mundo, nesta vida debaixo do sol. Irmãos,
enquanto estivermos aqui, neste mundo debaixo do sol. Passaremos por dias difíceis, dias duros e dias maus. Mas para nós que temos a viva esperança em Cristo Jesus e que cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, um dia nós estaremos na vida acima do sol. E lá não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, mas gozo e paz eternamente na presença do Senhor Jesus Cristo. E porque Ele vive, e porque Ele está vivo, nós podemos ter esperança, e nós podemos crer no amanhã eterno. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico de todo o nosso coração, porque Ele vive, posso crer no amanhã.